Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Aqui quem fala hoje como um dos convidados nessas sessões, né, de participação de vários colegas professores e outras instituições, aqui quem chama é o professor José Aldo Camussa de Araújo Neto. Sou professor da área de filosofia, trabalho no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, mais precisamente no campus chamado na cidade de Serra Talhada, no interior de Pernambuco. E antes de começarmos o nosso trabalho de hoje, eu queria agradecer ao convite feito pelo Max Fábio, alguns meses atrás, nesse ciclo de rotina de apresentações, bem como de exposições conceituais acerca da obra da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, dessa parte chamada da Ciência da Lógica. Aqui a gente vai tentar trazer as nossas contribuições, as nossas discussões a respeito desta obra da filosofia hegeliana, na qual ele tenta fazer aqui uma espécie de desdobramento, desvelamento do chamado conceito de liberdade, pela qual você tem aí justamente o quê? Justamente a possibilidade e a questão de, vamos dizer assim, de conceituar a filosofia de forma a trazer, vamos dizer assim, essa análise do tema do ser, né? Mas, por outro lado, ele desenvolve o lado da essência. E, por outro lado ainda, você tem a possibilidade dessa manifestação da ideia de liberdade, mas aqui colocada enquanto conceito, vamos dizer assim, suprassumo, né? No sentido de que aqui há o desvelamento da realidade, né? Então, nesse aspecto, pessoal, quem está aqui nos prestigiando, hoje, vamos dar continuidade à leitura da obra da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, principalmente da parte do volume 1, chamado A Ciência da Lógica, lembrando aqui aos colegas que existe toda uma certa, vamos dizer assim, apresentação expositiva do conceito do real, do conceito da essência e da realidade do ser, a qual você tem a versão do texto de 1817, a de 1823 e a de 1830, né? Então, são 3 edições desse texto da enciclopédia, na qual Hegel ele faz uma espécie de apontamentos daquilo que ele aprendia e ensinava aos seus alunos na época de escola, onde ele vai fazer essa análise, vamos dizer assim, mais detida sobre essa relação entre a lógica e a realidade. Esse pensamento que quase que é uma visão, de um lado, ontológica, mas também de um lado imanente da realidade. Então, nesse sentido, eu queria mostrar para vocês, da melhor forma possível, o texto em questão, né? O texto da ciência da lógica. Então, nesse aspecto, a gente vai seguir hoje esse roteiro a partir da leitura dos parágrafos 88 e 89 da Ciência da Lógica, que não é um texto fácil, é uma linguagem que você apresenta aqui vários pressupostos filosóficos importantes, e esses pressupostos precisam estar bem claros na medida em que ele, durante a escrita, Hegel não traz assim, vamos dizer assim, a explicitação de quem ele está citando ou de quem ele está fazendo a referência. Você precisa aqui fazer paralelos acerca daquilo que ele escreve durante a construção dos parágrafos. Então, nesse sentido, queria destacar que há necessidade para que você possa desenvolver toda a, como é que se diz, toda a construção do texto, né? Então, nesse sentido, aqui eu vou aqui rapidamente tentar acessar para vocês o texto, né, do Hegel, né, da ciência da lógica, para que a gente possa, como é que se diz, que a gente possa desenvolver essa argumentação, né, do texto, né, do que a gente vai desenvolver hoje, tá? Então, vamos aqui começar. Vou ter que, se vocês tiverem o texto da ciência da lógica, por favor, tanto o Enda ou principalmente a Júlia, se ela estiver ainda por aí, é o texto que a gente vai ler a partir do parágrafo 88 e 89 hoje, tá? Página 88 e 89. Deixa eu ver aqui se eu encontro.
Vamos ver se eu encontro aqui o texto para compartilhar. Se não, eu mando aqui por o meu e-mail. Deixa eu ver. Só um minutinho, para ver se eu encontro aqui o texto, tá? Para compartilhar. Porque aí a gente já começa já no texto em questão, né? Vamos ver se vocês conseguem ver o texto. Eu vou desligar aqui a câmera para ver se vocês estão acompanhando. Vocês conseguem ver o texto, pessoal? Conseguem? Conseguem ver o texto? Ah, Wendel, você vai abrir, né, Wendel? Ainda não, né? Tá. Então, por favor, se você já tiver o texto aí fácil para ti, por gentileza, compartilha aqui, tá? Achei que eu conseguia compartilhar aqui. Vamos ver se eu... eu tenho sim, Wendel, tenho. Tenho assim, aqui o texto, tá? E agora, vocês conseguem ver? Conseguem ver o arquivo? Se não, eu vou aumentar aqui o tamanho um pouco para que vocês possam visualizar. Espera aí. Acho que agora a gente consegue ter um acompanhamento melhor. Eu vou aqui desligar um pouco a câmera para que a gente possa acompanhar junto a leitura do texto, tá bem? Essa é a versão aqui da editora Loyola, uma das mais conhecidas, e na qual a gente vai partir do pressuposto de que vocês já tiveram contato dos parágrafos anteriores em relação ainda nessa parte da ciência da lógica, né? Principalmente dessa parte aqui da chamada doutrina do ser, né? Então, deixe-me só voltar novamente a partir da página, a partir da página 175 em diante, na qual a gente encontra os parágrafos em questão, tá bom? Bem, só lembrando que o texto em si ele é dividido em três partes. A parte da doutrina do ser, na qual vocês estão se concentrando desde o início, né, das leituras desse semestre. Logo em seguida, nós temos a doutrina da essência, que é o segundo momento na qual o ser se manifesta, e o último, que é o conceito, né? Na qual é o suprassumo da realidade, né? É onde tem todos os desvelamentos, desdobramentos da categoria do real, né? E aqui você tem a presença forte da dialética hegeliana, na qual ele faz toda uma construção conceitual dessa manifestação, né? Lembrando que para Hegel, espírito, ideia, é justamente aquilo que se desvela, é aquilo que há como forma de desdobramento do real, do conceito do real. Então, a gente está aqui, eu estou aqui na parágrafo 86, mas a gente vai partir do pressuposto que vocês já conseguiram ler o contato dos parágrafos anteriores. Então, a gente vai começar aqui, do parágrafo 88, para que logo em seguida a gente já passe para o 89, tá bom? Vocês agora conseguem ver o arquivo, gente? O Wendel, a nossa colega em questão. Aqui o Wendel diz, tá tudo certo, Wendel? Tá bom. Certo, valeu, Júlia, valeu, Wendel. Então, a gente vai tentar aqui seguir o raciocínio do autor, lendo aqui, e a gente vai tentar fazer os apontamentos necessários na medida da nossa explicação, tá? Então, quero só ter um pouquinho de paciência. Como já dizia Hegel, temos que ter a paciência do conceito, como forma de a gente atingir o nosso objetivo e a construção teórica do autor, né? Então, vou começar aqui no início, tá? Aqui no parágrafo 88, onde ele diz assim, no início da sua explicação: o nada, enquanto esse nada imediato, igual a si mesmo, é também inversamente o mesmo que o ser. A verdade do ser, assim como do nada, é, portanto, a unidade dos dois. Essa unidade é o via ser. Então, aqui você tem essa afirmação inicial, na qual ele tenta fazer uma relação de identidade entre o nada e o ser,
colocando aqui numa equivalência aqui lógica e ontológica. Aqui eu chamo a atenção de vocês, tanto a Júlia quanto ao Wendel, que essa construção dessa relação identitária, e essa é a tentativa do filósofo alemão de tentar uma articulação, vamos dizer assim, uma espécie de proeminência de que esse ser ele possa ser desvelado na realidade, que ele possa ser explicitado em categorizações de tal forma que possa abarcar, vamos dizer assim, todas as determinações dele. Da mesma forma que o ser é algo pobre de conteúdo no início, mas ele se manifesta também na essência, e que nessa essência está presente até mesmo no conceito. Ou seja, mesmo o conceito sendo o último momento da categorização da ciência da lógica, e que Hegel ele tenta fazer uma análise detalhada de como funciona isso, por isso que ele vai chamar de pequena lógica. Essa pequena lógica, na medida em que é uma referência aqui à obra de 1812, na qual você tinha todo um desdobramento mais acabado, conceitual, do que é para ele a lógica. Só que a enciclopédia é vista aqui para muitos comentadores como uma versão resumida, é uma versão dos apontamentos que ele dava em sala de aula. Então, é como se fosse aqui notas de comentários, que a gente vai tentar aqui destrinchar na nossa contribuição de hoje. Então, como é que se diz? Esse desdobrar do ser e dessa determinação, ela não é vinda de paraquedas, ela não é vinda da cabeça de um autor de maneira, assim, de uma espécie de um insight, ou de algo que ele acordou e acabou gerando essa ideia. Não. É algo que se constitui, com certeza, enquanto elemento determinante para aquilo que ele vai colocar lá na frente no conceito, que é o elemento mais acabado, mais conceitualmente elaborado, que é o absoluto. Por isso que muitos colocam que a filosofia hegeliana ela tende ao absoluto, ela tende para um progresso, para algo efetivo, né? Essa seria a ideia inicial aqui do autor, né? Nessa apresentação do parágrafo, né? Bom, e aí vamos aqui aos comentários, né? Aqui desse longo parágrafo, antes de chegarmos no 89, né? Vamos lá. Na primeira observação, ou no primeiro apontamento, o que Hegel fala? Ele diz assim, a proposição, o ser e o nada são o mesmo, aparece para a representação ou para o entendimento como uma proposição tão paradoxal, que talvez a representação não a julgue seriamente pensada. De fato, essa proposição está também entre o mais duro, que é o pensar, exige de si mesmo, pois ser e nada são o contrário em toda a sua imediatez. Ou seja, sem que um deles já tenha sido posta uma determinidade que contivesse a sua relação para com o outro. Mas ele contém essa determinação, como está mostrado no parágrafo precedente. A determinação que é exatamente a mesma dos dois. A dedução de sua unidade é, nessa medida, totalmente analítica, como em geral a progressão inteira da filosofia, enquanto progressão metódica, ou seja, necessária. Não é outra coisa que simplesmente o colocar explícito daquilo que já está contido em um conceito. Porém, tão correlato como a unidade do ser e do nada, é também o fato de que são pura e simplesmente diferentes, que um não é que é o outro. Mas por que a diferença aqui ainda não se determinou? Pois justamente ser e nada são ainda o imediato. A diferença tal como está neles. É o indivisível, o simplesmente visado. 2. Não se requer grande dispêndio de espirituosidade para ridicularizar a proposição de que ser e nada são o mesmo. Ou melhor, para aduzir absurdos com a falsa acessão de que são consequências e aplicações daquela proposição. Por exemplo, disse que, segundo essa proposição, é o mesmo que minha casa, meu patrimônio, o ar que eu respiro, esta cidade, o sol, o direito, o espírito, Deus, sejam ou não sejam. Em tais exemplos, por uma parte, são introduzidos subrepticiamente fins particulares, a utilidade de alguma coisa para mim. E pergunta-se se me é indiferente que a coisa útil seja ou não seja. De fato, a filosofia é exatamente essa doutrina que ensina a libertar o homem
de uma multidão infinita de fins e desígnios finitos, e a torná-lo indiferente quanto a eles, de modo que dê certo e seja o mesmo que tais coisas sejam ou não sejam. Mas, de modo geral, já que se fala de um conteúdo com ele, se põe uma conexão com outras exigências, fins, etc., que são pressupostos como válidos. É de tais pressuposições que se faz, então, depender se o ser ou não ser de um conteúdo determinado é o mesmo ou não. Uma diferença cheia de conteúdo é substituída subrepticiamente à vazia diferença do ser e do nada. É curioso notar, gente, que até então, durante essa construção aqui da leitura, né, vocês estão percebendo que ele força muito esse caráter especulativo do ser, equiparando com o nada, né? Se bem um colega apresentou na vez passada, o Wendel, essa questão da qualidade, a qualidade, no conceito hegeliano, é uma determinação que se especifica na determinidade daquilo que ele é exposto no real. Então, esse real seria esse, vamos dizer assim, esse abre-alas pela qual essa categoria que é tão pobre da realidade, que é o ser, ele precisa se desvelar, ele precisa se desmembrar, ele precisa, vamos dizer assim, ter uma processualidade, vamos dizer assim, uma consistência lógica e ontológica, para que ela, vamos dizer assim, tenha um fundamento de sua existência, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que, em última instância, vocês vão perceber, não só pela leitura da nossa participação de hoje, mas nos próximos encontros, é que não é um nada absoluto, é algum tipo de indeterminação que não dá para precisar, mas que não deixa de ser algo relevante, porque é um nada que se equipara ao mesmo tempo ao ser, mas que Hegel está querendo aqui, parece que descascá-lo, né? Está querendo aqui apontar, de fato, na direção de um desvelamento atrelado a essa imanência do real, né? Então, aqui você tem todo aí não digo uma genialidade do filósofo, mas uma engenhosidade argumentativa para dizer que Hegel ele não coloca essas determinações do real como algo que um termina e o outro começa e pronto. Não, não é bem assim. É como se, na qualidade, o conceito de qualidade já está embutido na quantidade, que, por sua vez, está no conceito de substância, e por aí vai. Então, Hegel ele tem essas sacadas para mostrar o caráter dialético, processual dessa determinação chamada de ser, né? Então, a gente vai continuar aqui, e se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Tanto Júlia quanto o Wendel, até como forma até de, se vocês realmente estão compreendendo o texto ou a passagem que a gente está lendo, fiquem inteiramente à disposição, tá? Não se sintam acanhados, não. Quem está aqui mesmo é para tentar desmistificar a leitura difícil de Hegel, tá bom? Porque não é um autor difícil, mas também ele exige de você um pouquinho de paciência, né? Tá bom? Pois muito bem. Então, continuando então, ele vai falar o seguinte. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui ainda na página, ainda no parágrafo 88, na qual ele diz assim no tópico 2, tá? No tópico 2 do parágrafo 88. Isso aqui é como se fosse um adendo, né? Um comentário extra daquilo que ele disse na afirmação primeira do que abre o parágrafo 88. No 2 aqui, na página 71, ele diz o seguinte. Não se requer grande dispêndio de espirituosidade para ridicularizar a proposição de que ser e nada são o mesmo. Ou melhor, para aduzir absurdos com a falsa asserção de que são consequências e aplicações daquela proposição. Por exemplo, disse que, segundo essa proposição, é o mesmo que minha casa, meu patrimônio, o ar para respirar, esta cidade, o sol, o direito do Espírito de Deus, sejam ou não sejam. Em tais exemplos, por uma parte, são introduzidos
são introduzidos subrepticiamente fins particulares, a utilidade de alguma coisa para mim. E pergunta se é indiferente que a coisa útil seja ou não seja. De fato, a filosofia é exatamente essa doutrina, que ensina a libertar o homem de uma multidão infinita de fins e desígnios finitos e a torná-lo indiferente quanto a eles, de modo que dê certo, lhe seja o mesmo que tais coisas sejam ou não sejam. Mas, de modo geral, já que se fala de um conteúdo, com ele se põe a uma conexão com outras exigências, sim, que são pressupostos como válidos. É de tais pressuposições que se faz, então, depender se o ser ou não ser de um conteúdo determinado é o mesmo ou não. Uma diferença cheia de conteúdo é substituída subrepticiamente à vazia diferença do ser e do nada. Mas, por um lado, são metas em si essenciais, absolutas, existências e ideias que são postas simplesmente sob a determinação do ser ou do não ser. Tais objetos concretos são ainda algo totalmente outro do que os apenas essentes, ou também não essentes. Abstrações pobres, como ser e nada, e elas são as mais pobres que há, por serem justamente só as determinações do começo, são totalmente inadequadas à natureza daqueles objetos. O verdadeiro conteúdo está muito além dessas abstrações mesmas e de sua oposição. Quando, em geral, algo concreto é substituído, vou até aumentar aqui um pouquinho. Quando, em geral, algo concreto é substituído subrepticiamente ao ser e ao nada, ocorre a ausência de pensamento, o que lhe é habitual. Receber, ante a representação, algo totalmente diverso e falar dele como aquilo de que se trata, e trata-se por simplesmente do ser e do nada abstratos. 3. Pode-se facilmente dizer que não se concebe a unidade do ser e do nada. Isso aqui é importante, né? Então, no caso, ele está afirmando aqui que não há essa possibilidade de fazer uma equivalência lógica, conceitual, ontologicamente dizendo isso, de que há uma identidade cega e restrita entre o ser e o nada. Não. Aqui ele está começando a mostrar, gente, a força dialética desse embate entre aquilo que é o mais pobre das categorias, que é o ser, e daquilo que não tem sentido algum de existir, mas que ele é expresso na fala, na linguagem, que é o nada. Então, nesse sentido, é público e notório a forte conotação dialética na qual há essa brincadeira entre o ser e alguma determinação, né? E essa alguma determinação que, por sua vez, ela vai mostrar-se como algo forte perante ao sistema do autor, né? Então, a gente continua onde nós paramos aqui. Pode-se facilmente dizer que não se concebe a unidade do ser e do nada. Contudo, seu conceito está exposto nos parágrafos anteriores, ou precedentes. E nada mais é do que o exposto. Conceber sua unidade não significa outra coisa que compreender isso. Mas entende-se por conceber ainda algo a mais que um conceito propriamente dito. Exige-se uma consciência mais diversificada, mais rica, uma representação, de modo que um tal conceito seja mostrado como um caso concreto, com o qual pensar em sua praxis habitual estivesse familiarizado. Na medida em que o não poder conceber só exprime a falta de hábito de reter pensamentos abstratos, sem qualquer mescla sensível, e de aprender proposições especulativas. Nada mais a dizer senão que o gênero do saber filosófico é, sem dúvida alguma, diferente do gênero do saber a que se está habituado na vida ordinária, como também do que predomina nas outras ciências. Mas, se o não conceber significa apenas que não se pode representar a unidade do ser e do nada, então, de fato, isso tampouco é o caso, que antes cada um possui representações infinitamente numerosas dessa unidade. E dizer que não se tem tal representação só pode querer dizer isto, que não se reconhece o conceito proposto em qualquer uma daquelas representações, nem elas são conhecidas como um exemplo dele. É por isso que na leitura do autor alemão há essa intensa dicotomia entre aquilo que eu quero determinar como algo para aquilo que é considerado um nada, um vazio lógico e ontológico. Então, em Hegel, você tem aí a possibilidade, vamos dizer assim, a possibilidade
de efetivar esse caráter dinâmico e processual da dialética para que, como é que se diz? Para que você tenha aí essa questão como é que eu digo? Essa questão dessa intensa dinamicidade do real, né? Não é algo pobre. Você vai estar percebendo aqui que essa qualidade, essa determinação do ser, ele não é vazio de conteúdo. Não, ele tem uma riqueza. Só que essa riqueza é aquilo que o mundo pré-socrático não enxergava. Os pré-socráticos colocavam o ser como algo expresso da fala e o não ser como não pode ser dito. Mas já estou dizendo. Então há aqui uma contradição performativa nesse aspecto. Uma contradição essa na qual, para Parmênides, isso Platão vê no Sofista, que de alguma forma um não ser, ele também é. Então, esse tipo de postura, esse tipo de lógica argumentativa, o autor em questão, nosso, Hegel, ele não cai nesse precipício, ele não cai nesse perigo, né? Ele não cai na medida em que ele mostra, de fato, que há uma processualidade mais forte, mais ontológica possível entre o ser com o nada, né? Então, continuando. O que o texto nos apresenta, né? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui no texto, onde ele diz o seguinte: quando em geral algo concreto é substituído subrepticiamente ao ser e ao nada, ocorre a ausência de pensamento, o que lhe é habitual. Receber ante a representação algo totalmente diverso e falar dele como aquilo de que se trata, e trata-se aqui simplesmente do ser e do nada abstratos. E aqui entra no tópico 3, onde ele diz: pode-se facilmente dizer que não se concebe a unidade do ser e do nada. Contudo, seu conceito está exposto nos parágrafos precedentes, e nada mais do que é exposto. Conceber essa unidade não significa outra coisa que compreender isso, mas entende-se por conceber ainda algo a mais que o conceito propriamente dito, que é o quê? Exige-se uma consciência mais diversificada, mais rica, uma representação de modo que um tal conceito seja mostrado como um caso concreto, com a qual pensar em sua prática habitual estivesse familiarizado. À medida que o não poder conceber só exprime a falta de hábito de reter pensamentos abstratos sem qualquer mescla sensível e de apreender proposições especulativas, nada mais há a dizer senão que o gênero do saber filosófico é, sem dúvida alguma, diferente do gênero do saber a que se está habituado na vida ordinária, como também o que predomina nas outras ciências. Mas, se o não conceber significa apenas que não se pode representar a unidade do ser e do nada, então, de fato, isso tampouco é o caso, que antes cada um possui representações infinitamente numerosas dessa unidade. E dizer que não se tem tal representação só pode querer dizer isto, que não se reconhece o conceito proposto em qualquer uma daquelas representações, nem elas são conhecidas como exemplo dele. O exemplo disso, que está mais próximo, é o via ser. Cada qual tem uma representação do VAC e se admitirá que é uma só representação. Além disso, que se analisa aí está contida a determinação do ser, mas também a do seu absolutamente outro, do nada. E depois que essas duas determinações estão inesperadas, nessa única representação, de modo que o VAC é assim a unidade do ser e do nada. Por isso que ele vai começar agora o exemplo pelo começo. Um exemplo interessante disso que está mais próximo um exemplo igualmente próximo é o começo. A coisa não é ainda em seu começo, mas este não é simplesmente seu nada, mas nele já está também o ser da coisa. O começo é ele mesmo, também vir a ser, e já exprime, contudo, a referência ao ulterior progredir. Para acomodar-se à marcha mais habitual das ciências, poder-se começar a lógica pela representação do começo puramente pensado. Portanto, o começo enquanto começo, iniciar e analisar essa representação, assim talvez se admitiria melhor, como resultado da análise que ser e nada se mostram como inseparados em um único termo. Então, ele está aqui seguindo a mesma lógica argumentativa, de certo modo, do autor grego Parmênides. Não, minto, Parmênides não, desculpa, Heráclito.
Heráclito, outro autor considerado pré-socrático, que coloca aí o movimento entre o ser e o não ser, né? Enquanto que Parmênides coloca uma visão dual dessas duas esferas representativas do ser, uma chamada aquilo que é dito, expresso, é afável, expresso pela linguagem, que é o ser, que é um todo da realidade, já o não ser é o que não pode ser dito, é aquilo que é inefável, inexprimível. Logo, logo, como é que se diz? Parmênides, ele atesta a importância de fazer essa separação, que, de certo modo, Platão, ele tenta atacar isso e mostrar as suas contradições no Sofista, né? Mas Heráclito, ele foi muito mais além, porque ele tentou fazer uma união, uma espécie de proximidade, vamos dizer assim, entre o ser e não ser, né? Uma chamada terceira via, né? Essa terceira via que é o movimento, né? E é por isso que na página seguinte ele continua essa discussão aqui no parágrafo 4, né? No parágrafo 4 ele diz assim: mais que notar ainda que a expressão ser e nada são o mesmo, ou a unidade do ser e do nada, e igualmente todas as outras unidades semelhantes, a de sujeito e objeto, são com razão chocantes, porque o distorcido e incorreto reside em que se faz ressaltar a unidade, e a diversidade aí está, sem dúvida. Pois é, por exemplo, o ser e nada, cuja unidade é posta. Porém, essa diversidade não é ao mesmo tempo expressa e reconhecida e que, portanto, ela só se abstrai indevidamente. A diversidade parece não ser tomada em consideração. De fato, uma determinação especulativa não se exprime corretamente na forma de uma tal proposição. A unidade deve ser apreendida na diversidade, ao mesmo tempo dada e posta. O via ser é a verdadeira expressão do resultado de ser e de nada, enquanto sua unidade. Não é apenas a unidade do ser e do nada, mas é o desassossego em si. A unidade que não é simplesmente, enquanto relação a si, carente de movimentos, mas que, mediante a diversidade do ser e do nada, a qual nela há, é dentro de si, contra si mesma. Ou seja, nas suas entranhas, nas suas estruturas internas, ela tem essa natureza de contrariedade, de pura especulatismo, mas um especulativo que gera uma contradição, mas que ela é contra essa própria contradição, né? É por isso que eles chamam de CAI. O CAI, ao contrário, é essa unidade, ou é o VAC, nessa forma da unidade. Por isso, esse CAI é unilateral e finito. A oposição é como se tivesse desvanecido. Está contida na unidade somente em si, mas não está posta na unidade. Por enquanto, nenhum comentário, né, pessoal? Tranquilo aqui na nossa argumentação, né? Quem está nos acompanhando, o Wendel e a Júlia, está tranquilo aqui a parte argumentativa aqui nossa, né? Se vocês estiverem compreendendo, podem falar. Ou tirar alguma dúvida. Tá bom? Tá bom. Então vamos aqui continuar. Vamos então continuar então a partir desse tópico 5, que diz assim: a proposição de que o ser é o passar para o nada e o nada é o passar para o ser, é a proposição do vir a ser, contrapõe-se à proposição do nada, nada vem a ser. Algo vem a ser sempre de algo, que é a proposição da eternidade da matéria, do panteísmo. Os antigos, aí ele continua, os antigos fizeram a reflexão simples de que a proposição de que algo vem a ser algo suprime de fato o vir a ser, já que aquilo de onde se vem a ser e aquilo que vem a ser são um só e o mesmo. É somente a proposição da identidade abstrata do entendimento que está presente. Mas deve chocar como extraordinário ver ainda em nossa época as proposições. Do nada, nada vem a ser, ou algo só vem a ser de algo, expostas de modo totalmente ingênuo, sem qualquer consciência de que são a base do panteísmo, como também sem conhecimento do que os antigos esgotaram o exame dessas proposições. Bom, quando ele está falando aqui sobre panteísmo, quando ele está falando aqui sobre a consciência que as pessoas têm de reconhecerem dos antigos o seu legado, é uma cacetada não apenas ao classicismo, ao neoclassicismo da época, como também é uma cacetada ao pensamento do holandês Spinoza. Spinoza, e valeu, Wendel, pelo comentário,
Spinoza, ele fala que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se está em tudo, em todos os lugares, significa dizer que a noção de substância que o mundo antigo e que foi continuado dentro dessa linha do mundo medieval tem uma propositura, desculpa, tem uma propositura, vamos dizer assim, pautada pela construção, pela necessidade, é, pela necessidade de estar, como posso dizer, de estar mostrando e servindo para o lado da presença panteística de tudo e todos de Deus, né? Na leitura espinosana, Deus está em todos os lugares. Está em todos os lugares, ele se mostra, ele se constrói dentro da linha dessa filosofia do absoluto, né? Aí o que acontece? O que acontece é que Hegel ele quer superar essa lógica, ele quer sair desse panteão espinosano, né? Ele reconhece que houve um certo legado em Spinoza nessa discussão, mas Hegel quer seguir o seu próprio caminho. Ele quer apontar para a necessidade, para a construção de uma filosofia pautada pela imanência, só que essa imanência que abarca, ou que ela abrange as determinações não só do ser, mas de todas as categorias do real, e essas categorias do real elas devem estar explicitadas, concatenadas. Né? E é isso que a ciência da lógica ela tenta fazer essa articulação. E é por isso também que é uma obra complexa. Por quê? Porque aqui você tinha que conhecer um pouco da teoria espinosana de substância. Então, ele não está falando de que está citando aqui Spinoza, não. Está falando do panteísmo. Mas a gente sabe que na modernidade, Spinoza foi base filosófica para o pensamento hegeliano. Tá? Ok? E aí vem o adendo. O adendo que geralmente é o quê? É a nota que comenta, vamos dizer assim, aquilo que foi exposto pelo autor lá no parágrafo inicial. Né? E no adendo ele diz assim, estou aqui na versão na página 184, antes do parágrafo 89. Dizendo assim, no adendo. O via ser é o primeiro pensamento concreto e, portanto, o primeiro conceito. Enquanto, ao contrário, ser e nada são abstrações vazias. Se falamos do conceito do ser, então ele só pode consistir em ser via ser, pois, enquanto o ser é o nada vazio, como este, ao contrário, é o ser vazio. No ser temos, pois, o nada, e neste o ser. Mas este ser que no nada permanece, junto a si, é o via ser. Na unidade do via ser, a diferença não pode ser abandonada, porque sem ela se retornaria de novo ao ser abstrato. O via ser é apenas o ser posto daquilo que é o ser segundo sua verdade. Ouve-se muitas vezes afirmar que o pensar é o oposto ao ser. Ante tal afirmação, haveria, contudo, a indagar o que se entende pelo ser. Se tomamos o ser tal como a reflexão determina, então dele só podemos declarar que é o absolutamente idêntico e afirmativo. Se agora considerarmos o pensar, não nos poderá escapar que é pelo menos igualmente ou absolutamente idêntico consigo. Assim, a mesma determinação cabe aos dois, ao ser e ao pensar. Ora, essa identidade do ser e do pensar não há que tomar-se concretamente, e nem dizer que a pedra, enquanto pedra essente, é o mesmo que o homem pensante. O concreto é ainda algo totalmente outro que a determinação abstrata enquanto tal. Mas no caso do ser, não se trata de nenhum concreto, pois o ser só é justamente o totalmente abstrato. De acordo com isso, também, a questão sobre o ser de Deus, que é em si mesmo o infinitamente concreto, é de pouco interesse. E aí, nesse parágrafo que a gente vai ler a seguir, ele vai detalhar um pouco sobre o que são essas limitações do ser e que, ao mesmo tempo, não são limitações, mas que são possibilidades de que ela não seja, de que ela não se constitui, né? Dentre as várias que existem no real, na qual ele segue a seguinte raciocínio aqui nessa página. O via ser, enquanto primeira determinação do pensamento concreto, é, ao mesmo tempo, a primeira verdadeira.
Ou seja, o que é essa primeira verdadeira? A primeira verdade filosófica, né? Aqui parece que a sentença ficou com um problema de tradução, mas é dizer que é algo que a filosofia primeira, a filosofia enquanto tal. Então, voltando aqui, o via ser, enquanto primeira determinação de pensamento concreto, é ao mesmo tempo a primeira verdadeira. Na história da filosofia, é o sistema de Heráclito, que corresponde a esse grau da ideia lógica. Quando Heráclito diz que tudo corre, quando Heráclito diz que tudo corre, o via ser é expresso aí como a determinação fundamental de tudo que é. Enquanto, ao contrário, os eleatas, como antes notou, apreendiam o ser imóvel, carente de processo, como o único verdadeiro. Em relação com o princípio dos eleatas, disse em seguida em Demócrito, o ser não é mais que o não ser. Ou seja, quando ele coloca aqui essa frase de Demócrito, autopré-socrática, ele quer dizer que há uma equivalência entre o ser e o não ser. Então, um não exclui o outro. É muito diferente da visão de Parmênides, pessoal. Parmênides, o autor da Grécia Antiga, considerado filósofo pré-socrático, ele diz com todas as letras que o não ser, ele não é. Ele não pode ser dito, ele não pode ser expresso, não faz sentido. O ser é. O ser tem determinação, o ser tem conteúdo. Mas qual o problema? É que no campo da linguagem, e Platão já enxerga isso no texto do Sofista, no Político, em outros textos da fase da velhice dele, é, negar ou admitir que haja essa separação é cair no dualismo. E Platão não enxerga que não há esse dualismo entre o ser e não ser. É por isso que há uma espécie de unidade dialética entre opostos ou oposições. Mas isso é uma linha interpretativa. Não quer dizer que haja uma visão unânime acerca desse debate, dessa discussão. Mas aqui nós estamos apontando uma proposta, né? Vamos dizer assim. Bom, e aí continuando. Quando Heráclito diz que tudo corre, o via ser expressa aí como a determinação fundamental de tudo que é. Enquanto, ao contrário, os eleatas, como antes notou, apreendiam o ser imóvel, carente de processo, como o único verdadeiro. Ou seja, quem eram esses eleatas? Dentre eles estava Parmênides. Parmênides nasceu em Eleia. Quem nasce em Eleia é chamado de eleata. Então, aqui ele está cutucando aqui indiretamente o pensamento parmenidiano. Em relação com o princípio dos eleatas, disse em seguida para Demócrito, o ser não é mais do que o ser. O ser, perdão, não é mais do que o não ser. Pelo que se encontra, então, expressa justamente a negatividade do ser abstrato e a sua identidade, e posto no via ser como nada, também carente de consciência e sua abstração. E aí ele continua no parágrafo dizendo o seguinte, que temos aqui mesmo um exemplo da verdadeira refutação de sistema filosófico por um outro. Refutação essa que consiste justamente em que o princípio da filosofia refutada é mostrado em sua dialética e rebaixado ao momento ideal de uma forma concreta superior da ideia. Acrescente-se, porém, que o via ser em si para si é também ainda uma determinação extremamente pobre e tende a aprofundar-se e preencher-se ainda mais em si mesmo. Um tal aprofundamento do via ser e aqui está meio apagado, né? Esse aqui está meio apagado, dá para visualizar bem. Por exemplo, na vida. A vida é um via ser, mas seu conceito não se esgota nisso. Em uma forma mais alta, encontramos ainda a via ser no espírito. Esse é também um via ser, mas um via ser mais intenso, mais rico, que o via ser simplesmente lógico. Os momentos de que o espírito é a unidade não são os meros abstratos do ser e do nada, mas o sistema da ideia da lógica e da natureza, que é, coincidentemente ou não, as partes que fazem parte dessa versão menor da ciência da lógica da enciclopédia. Né? Como falei no início, essa divisão entre grandes, agora me deu um branco aqui. Pronto, essa visão essa tripartição que Hegel coloca na enciclopédia, você tem aí o quê? Você tem a visão da ciência da lógica, que é o primeiro volume da enciclopédia, o primeiro volume é sobre a filosofia da natureza, perdão, o primeiro volume é a filosofia da natureza, o segundo é a ciência da lógica e o terceiro é a do espírito, certo? Na qual, na filosofia do espírito, você tem aí as divisões entre
família, sociedade civil, Estado, que são os temas voltados para a filosofia do direito. A filosofia do direito também entra no chamado espírito objetivo, né? Essa divisão também é muito presente nesse livro vermelho, né? Muito, muito. Mas, enfim, aí, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Caso não, a gente vai continuar aqui a partir do parágrafo 89, que é bem curtinho, mas que tem uma profundidade bem legal para a gente que aponta para o CAI. Algum comentário? Wendel? A Júlia? Se está tudo tranquilo? Alguma pergunta específica de alguma palavra? Porque senão a gente continua. Tá bom? Bom, se o pessoal aqui não está indo responder, então eu vou começar pelo parágrafo 89. Beleza, Júlia? A gente começa aqui pelo parágrafo 89, que trata justamente sobre o CAI. Onde ele diz mais ou menos o seguinte. O ser aí. O ser no via ser, enquanto um com nada, e assim o nada, enquanto o com o ser, são apenas evanescentes. O vir a ser, por sua contradição, dentro de si mesmo, colapsa, ou seja, entra em crise, na unidade em que os dois são suprassumidos. O seu resultado é, portanto, o ser aí. Então aqui ele já está mostrando com os quatro pés na parede o que ele enxerga como o ser aí. É o caráter imediato da realidade, que junta-se desse resultado entre a contradição e a unidade, né? Essa contradição que é vinda dela mesma, por isso que ela é dentro de si mesma, e na qual ela ela empaca nessa unidade que ambos são suprassumidos, ou seja, negados, mas ao mesmo tempo conservados. E é nessa conservação que gera aí, por exemplo, o ser aí. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte: uma vez por todas, é preciso lembrar nesse primeiro exemplo que foi citado, aduzido no parágrafo 82 e na nota correspondente. O que pode unicamente fundar uma progressão e um desenvolvimento no saber é sustentar os resultados de sua verdade. Quando em qualquer objeto o conceito for mostrado a contradição, e por toda parte não há absolutamente nada em que não possa e não deva ser mostrada a contradição, isto é, determinações opostas, o abstrair do entendimento a fixar-se à força em uma só determinidade. É um esforço de obscurecer e de afastar a consciência da outra determinidade. Quando, portanto, tal contradição é reconhecida, costuma-se fazer a conclusão: logo, este objeto é um nada. Faz-se com o Zenão, que no primeiro mostrou a respeito do movimento, que ele se contradizia e que, portanto, o movimento não era. Ou como os antigos que reconheceram o nascer e o perecer, as duas espécies do via ser, como determinações não verdadeiras. Com a expressão de que o uno, isto é, o absoluto, não nascia nem perecia. Essa dialética fica, assim, simplesmente no lado negativo do resultado e abstrai do que, ao mesmo tempo, está efetivamente presente. Um resultado determinado. Aqui, um puro nada, mas um nada que se inclui o ser, e igualmente um ser que nele inclui o nada. Assim, primeiro, o ser aí é a unidade do ser e do nada, na qual a imediatez dessas determinações e, portanto, em sua relação, sua contradição está desvanecida. E uma unidade em que o ser e o nada são apenas momentos. Parágrafo 2º. Já que o resultado é a contradição, ele é na forma da unidade simples consigo mesmo. Ou seja, ele mesmo é como um ser, mas um ser com a negação, a determinidade, ele é o via ser, posto na forma de um dos momentos, na forma do ser. Então, como eu estava dizendo antes, pessoal, tranquilo, Wendel, tranquilo. Então, como eu estava dizendo antes, pessoal, esse nada, ele não é um nada sem mediação, não é um nada assim imposto ali na realidade para dizer que precisa ser algo preenchido. Não, o nada ele tem algum conteúdo que é ligado sim ao ser, é ligado sim a todos esses momentos que estão sendo desmembrados aqui na ciência da lógica e que na sua versão da enciclopédia. Então, Hegel, ele não tenta escapar das armadilhas em que os antigos se colocaram, que foi falar um pouquinho sobre essa natureza
dialógica, conceitual, especulativa desse ser, que também dialoga-se, por sua vez, com o nada. Por isso que são as determinações mais imediatas da realidade e que são consideradas dentro do sistema hegeliano como algo pobre, como algo sem mediação, sem conteúdo, sem uma força, vamos dizer assim, motriz, capaz de gerar mudanças abruptas. Então, seria basicamente essa análise, né? Esta análise dita e feita, né? Bom, aí no adendo. Também, em nossa representação está contido isto. Quando há um via ser, nesse caso surge algo. E assim o via ser tem um resultado. Aqui, porém, nasce a questão de saber como o via ser chega a isto. A não permanecer simples via ser, mas tem a ter um resultado. A resposta a essa questão decorre do que anteriormente foi nos mostrada como via ser. É que o vir a ser contém em si o ser e o nada, e na verdade de tal modo que os dois se convertem pura e simplesmente um no outro, e se suprassumem um ao outro mutuamente. Por isso, o vir a ser se mostra como o que é, absolutamente carente de repouso, mas que não pode manter-se nessa abstrata carência de repouso, porque, enquanto o ser e o nada desvanece no vir a ser, e é somente este o seu conceito, então ele mesmo é um evanescente. Por assim dizer, um fogo que em si mesmo se extingue ao consumir seu material. Porém, o resultado desse processo não é um nada vazio, mas o ser idêntico à negação, o qual chamamos de ser aí, que se mostra primeiro com essa significação de ter vindo a ser, tá? Get ordem, beleza? Bom, alguém aqui está batendo aqui rapidamente no quarto, eu já volto para a gente fazer aqui algumas considerações sobre essa parte do texto, tá bom? Enquanto isso, Wendel, Júlio, se quiserem fazer uma pergunta, coloque aqui no chat, por favor, se vocês tiverem algum questionamento, tá? Para a gente possa ler, para que a gente possa tirar algum esclarecimento a respeito do que foi lido, tá bom? Espera aí, volto já, rapidinho. Pronto, pessoal, eu voltei aqui, voltei. Então, assim, recapitulando então essa parte, né? Então, no adendo você tem aí essa força dialética, essa força especulativa do via ser. Aonde o via ser, quando ele destaca V, ele destaca aqui, ele tem um resultado. E qual seria esse resultado? Que é justamente dizer que ele se mostra, né? Ele se mostra tal como convém, como se converte depois simplesmente um no outro, né? Então, esse via ser é essa necessidade aqui de uma suprassunção, ou seja, de uma negar para elevar, negando e elevando o quê? Negando que o nada não tenha nada, vamos dizer assim, e que e sublevando, dizendo que esse nada tem uma determinidade, tem um conteúdo, tem uma especificidade que difere dos demais. Então, ele aqui, Hegel está mostrando que o ser, ele não é uma categoria pobre simplesmente e que você deve deixar de lado, não. Ele está se desvelando, ele está quebrando a casca. Da mesma forma, da relação do ser e o nada, se mostra também esse desvelar, né? E esse desvelar é justamente a necessidade de que a exposição dialética hegeliana ela siga por um caminho, ela siga por uma processualidade. Porque se ela não seguir por essa processualidade, o que acontece, e aqui eu vou ligar aqui rapidamente a câmera, essa processualidade ela perde seu fundamento. Então é preciso que haja essa manifestação do real, essa contraditoriedade, porque senão não seria dialética, seria qualquer coisa menos dialético, né? Lembrando que eu acho que o Marcos Fábio deve ter batido isso muito na tecla, durante não só nas aulas de vocês na graduação, mas também nos encontros em que ele promoveu do grupo de estudo até aqui,
que a dialética é essa estrutura presente no sistema hegeliano, que se mostra a partir desses elementos da afirmação inicial, da sua contraposição e do seu momento de resultado, simbolizadas essas três em tese, antítese e síntese, e que sempre eu brinco em sala de aula com os meus alunos, que eu chamo, pessoal, essa tríade de TAS, né? TAS que, simbolizando ao pé da letra, seria T de tese, A de antítese e S de síntese. Por que aparece a questão do suprassumir, né? Algumas vezes do termo suprassunção. Porque é você negar, mas conservar. Então, aquilo que é negado na tese, mas ele está presente na antítese. E mesmo a antítese sendo negada, para que ela seja reconstruída por meio da síntese, mas a síntese precisa de categorias expostas anteriormente na antítese. Então, um depende do outro. Não existe algo separado aqui dentro da lógica proposta por Hegel. Então, recapitulando aqui algumas passagens que a gente possa encontrar aqui no texto, né? Você tem o que dizer que, de fato, olha que metáfora interessante, aqui fazendo menção a Heráclito, né? Que é um fogo que em si mesmo se extingue ao consumir seu material, mas ele também é evanescente, ou seja, ele se autoconstrói, ele auto se põe, mas também se destrói. É curioso, né? Então esse ser ele tem eu diria essa peculiaridade, mas não é qualquer tipo de peculiaridade, é uma peculiaridade pautada por essa dinamicidade do real. E essa dinamicidade do real, esse caráter orgânico que Hegel quer propor dentro dessa linha da dialética, ela está presente aqui. Mesmo que não explicitamente, não escancaradamente, mas está aqui o seu jeito, tá aqui a sua iniciação. Então, assim, nesse sentido, o que eu posso dizer é que existe aí uma força conceitual bastante interessante dentro dessa lógica aqui do texto, né? Em que, apesar de estarmos falando na parte da qualidade, que é um dos tópicos presentes no C, né, no texto da Enciclopédia da Ciência Filosófica, na sua versão pequena, na sua pequena da lógica. Pode arrumar, pode arrumar. Então assim, você tem a construção, a necessidade, vamos dizer assim, de mostrar que as coisas não estão colocadas uma atrás da outra por acaso. Não, não é isso. Ele não coloca aqui como se fosse um conceito da ciência clássica. Então, o Hegel ele foge desses paradigmas, sabe? Se bem que no texto da Fenomenologia do Espírito, ele faz uma análise fenomenológica das condições da ciência da época, né? Então ele dialoga com Kant, ele dialoga com a tradição da física moderna, ele dialoga um pouco também com a própria psicologia clássica. Então, a gente tem aí uma postura, vamos dizer assim, uma postura filosófica muito, não digo arraigada, mas é uma postura filosófica de quase que enfrentamento, né? De quase de estabelecer a chamada condição, não só a condição de possibilidade, mas a condição concreta e efetiva para essa manifestação da realidade. E ela não se dar apenas por algo, com um movimento espontâneo, não. Mas é um embate interno desses conceitos que se desvelam, né? Uhum. Então, assim, nesse aspecto, gente, seriam basicamente, que eu considero interessante, as considerações do parágrafo 88 e do 89, na qual, no 88, a gente percebeu que, de fato, existe uma força forte desse ser, que aparentemente ele coloca aqui como uma equivalência entre o ser e o nada, mas, na verdade, é algo muito para além disso, é algo que se mostra enquanto via ser, então ele coloca uma terceiro viés, que é o via ser. A gente pode concluir que esse via ser é justamente o caminho, a possibilidade para dar um resultado satisfatório entre
entre elementos conceituais daquilo que era determinado, que eram os determinantes essentes do ser e daquilo que eram os determinantes do nada, enquanto categoria. Então, existe aí uma força conceitual aí por trás, existe uma força dialética. Não há aqui uma equiparação por equiparação apenas e você jogar ali nos conceitos da natureza. Não, não é isso. Hegel não cai nesse abismo, não, nessa armadilha. O que ele quer mostrar, de fato, é a força constitutiva dessa contradição, presente tanto nessa primeira categoria da ciência da lógica, mas que também está presente aqui nesse parágrafo, que é o nada. Tanto no 88 quanto no 89, ele dá um caráter mais dinâmico a essa natureza do nada. Aqui ele cita indiretamente Spinoza, com o panteísmo. Aqui ele está citando aqui um diálogo muito frutífero entre Heráclito e Parmênides, ou seja, é preciso que vocês retomem quando vocês voltarem seus estudos, com força, a partir da semana que vem, vocês entrarem em contato com a filosofia antiga, grega clássica, para vocês entenderem essa ideia do movimento, do repouso, né? Porque no fundo está aí a discussão, com outras bases, é lógico, mas está aí o movimento clássico do pensamento grego dos pré-socráticos. O movimento de um lado e o repouso do outro. O movimento representando pelo ser e o repouso representando pelo nada, pelo vazio. Então, nesse sentido, você tem aí uma retomada, de certo modo, das discussões entre Heráclito e Parmênides. Então, isso precisa ficar claro também para vocês quando vocês tiverem o contato desses textos novamente, né? E aqui eu destaco, por exemplo, que nessa primeira tópico, no 88, ele já chega falando com propriedade, né? Dizendo que o ser e o nada são o mesmo, mas aparece aqui enquanto representação, é para o entendimento, é algo que é paradoxal, é de fato paradoxal, porque não são unitários, pelo contrário, eles são conceitos diametralmente opostos, tá? E aí quando a gente vai fazer uma espécie de checklist, né, ou de uma revisão do que a gente acabou de ler anteriormente, aqui ele coloca que a diferença que aqui ainda não se determinou. Mas é claro que não se determinou, porque ainda está carregando de metodologias conceituais e especulativas e construindo esse arcabouço para que ele possa ter uma ancoragem seguro para que ele possa se desvelar, para que ele possa se desenvolver. É por isso que muitos colocam que é uma visão linear, otimista da ciência, essa visão de Hegel, né? Essa visão progressista, né? E essa visão progressista se dá nesse modo, nesse percurso das determinidades do ser e de suas manifestações. Dentre elas está o nada. Só que esse nada, ele não é chamado de nada simplesmente, mas ele é alguma coisa no universo, na natureza, que ele vai chamar ainda de vir a ser. É o que está no campo da possibilidade. Pronto, é o campo da possibilidade. É o campo que se efetiva dentre as várias opções de efetividade existentes. Essa é a riqueza, né? A riqueza da interpretação de Hegel quando a gente revisita a leitura das obras dele, né? Lembrando aqui que essa discussão ele não se prende apenas a essa versão da enciclopédia. Você tem na ciência da lógica, você tem na fenomenologia do espírito, você tem ainda no texto, não o Sistema da Vida Ética, não, que é uma outra vibe, mas na Filosofia do Real, você tem nas principais obras de Hegel, ou da fase da juventude para a fase madura, que se tornou mais conhecida, essa preocupação em desdobrar o desvelamento das categorias, não apenas do ser, mas de todas aqueles com as categorias que estão ao redor dele. Por isso que ele vai estar falando tanto da essência no segundo momento. É por isso que ele vai falar tanto do conceito no último momento. Porque é o suprassumo da efetivação lógica desse ser. É lógica porque é processual. E ontológica porque é imanente às estruturas da realidade. Isso tem que ficar claro para vocês quando vocês estiverem em contato com a leitura da ciência da lógica, né? E aqui eu destaco também essa parte 2, na qual seria como uma parte central essa visão de que essa filosofia é exatamente uma doutrina que ensina a libertar os homens de uma multidão infinita de fins e desígnios finitos e a torná-lo indiferente quanto a eles, de modo que tais coisas sejam ou não sejam, ou seja, ele está se preocupando aqui em trabalhar com o conteúdo, não com a forma, que a forma são os idealistas.
Os idealistas trabalham muito com a forma, com a ideia. Não, Hegel está preocupado com a essência, com o conteúdo, com aquilo que pode ser desvelado, desmembrado, desvinculado, descoberto, para que aí ele possa atingir o seu objetivo. Lembrando que a filosofia hegeliana é uma filosofia imanentista, de certo modo, porque ela analisa as estruturas do ser nas suas entranhas, tá? E aí nós temos ainda, no tópico 3 do parágrafo 88, que, que ele não mais agora aceita essa ideia de unidade do ser e do nada. Ou seja, se ele começou no parágrafo afirmando que haveria uma aparente igualdade e equivalência de ser e nada, agora ele já começa a ser crítico à sua própria tese inicial. Aí já aparece aqui a antítese, né? Quando ele destaca aqui bem en passant, que pode-se afirmar facilmente que não se concebe a unidade do ser e do nada. Então, isso quer dizer que ele reconhece que há esses elementos contraditórios umas nas outras, né? E que esses elementos contraditórios fazem com que o sistema progrida, que o sistema hegeliano vá para novos percalços, novas upgrades, vamos dizer assim. E aqui nós temos no 4, ainda no parágrafo 88, esse exemplo aqui que ele cita do começo, né? Na qual ele fala que o começo nada mais é do que... Tenho que puxar aqui a citação, só um minuto. Que o começo é algo que não é ainda. Não é ainda porque ele não já está determinado prontamente. Não. Como ele diz, é um começo, mas é um começo ainda pobre. É um começo que ainda não está posto. Quando ele fala aqui, a coisa não é ainda em seu começo, mas este não é simplesmente seu nada, mas ele já está também no ser da coisa. A essência dela, a essência dessa manifestação. Pode não parecer, mas ela está lá presente. E é por isso que ela precisa ser desmembrada, desvelada, ser tirada do lençol, para que ela possa se manifestar no mundo, imanente, estruturalmente falando. Né? E aí, partindo dessa lógica, ele coloca que é uma marcha habitual das ciências, né? Começando por essa lógica da representação, no começo puramente pensado. Né? Então, é algo que sai dessa pura razão, dessa pura racionalidade, e entra no campo da possibilidade, da especulação. Entende? Ok? Bom, seria mais ou menos essas considerações um pouco sobre esse parágrafo 88, na qual, para finalizar, né, dessa revisão, seria essa unidade, essa tentativa de dizer que pode você cair na armadilha de unificar o ser e o nada enquanto unidade, mas isso não é verdade, porque são diametralmente opostos, mas que, por outro lado, ele fala que o via C, aqui ainda no parágrafo 4 para 5, o via C é a verdadeira expressão do resultado de ser e de nada, enquanto sua unidade, mas também não é apenas a unidade do ser e do nada, mas é o desassossego em si. A unidade que não é simplesmente, enquanto relação a si, carente de movimento, mas que, mediante a diversidade do ser e do nada, a qual nela há, é dentro de si, contra si mesmo. Então ela se põe, ela se constrói, ela se efetiva, mas é uma efetividade que precisa se descolar do que ela foi construída antes. Então ela segue seu caminho, ela segue seu propósito. E é por isso que o texto também caminha, que o texto também precisa ter uma consistência para uma continuidade, para um progresso. Que a filosofia hegeliana é uma filosofia que tende para algum lugar, tende para o infinito, mas que ao mesmo tempo ela já pressupõe o seu fim. Né? O começo já está no seu fim e vice-versa. Né? Bom, gente, feitas essas considerações do parágrafo 89, vocês têm alguma... Perdão, do parágrafo 88. Vocês têm ainda alguma pergunta, comentários a fazer da leitura? Podem ficar à vontade, não fiquem acanhados, não. Se vocês não entenderam alguma palavra, ou mesmo alguma leitura, fiquem à disposição. Wendel, Júlia, algum comentário sobre essa passagem, tanto do parágrafo 88, 89, ou até do próprio texto? Porque aí vocês já podem
se sentirem seguros, né? Porque vocês estão se apropriando na medida do possível, né? Do autor e de como ele tenta trazer essa articulação, né? Bom, aqui o Wendel aqui no chat está comentando que deu para entender bem, para pegar um contexto, que bom. O objetivo de fato é justamente ter essas referências aqui ajudam-nos, né, a seguir nesse caminho. Lembrando que, e aqui falando da minha linha de pesquisa acadêmica, né, quando no contato que eu tive com o Max Fábio, desde a minha época de graduação na UFC, ah, enquanto que o Marcos Fábio seguia pela linha da ciência da lógica, pelo lado mais da metafísica, nós estávamos seguindo, nós estávamos seguindo pela linha, Júlia, como também a Wendel, nós estávamos seguindo pela linha argumentativa da ética, da política de Hegel. A gente estava puxando mais pela obra da filosofia do direito, ou princípios da filosofia do direito. Que a gente colocando aqui, fazendo uma espécie de aproximação com a enciclopédia, ela estaria fazendo parte da chamada filosofia do espírito, que é o terceiro volume, né? O terceiro volume da obra da enciclopédia, em que ele coloca que o direito, no âmbito da família, sociedade civil, Estado, ou no direito abstrato, ela se encontraria na parte do espírito objetivo, que é o espírito na qual ela estaria presente, vamos dizer assim, nas instituições, sejam elas da família, ou no campo do mundo do trabalho, como a sociedade civil, e no campo das organizações estruturais, como o Estado. Então, você teria, no caso, esses três momentos, no caso, não apenas de da efetivação da vida humana, mas da ideia de liberdade enquanto algo concreto, enquanto algo efetivo. Então, era isso que a gente pesquisou durante muito tempo nas nossas leituras, não só do mestrado, como também no doutorado. No mestrado, nós trabalhamos com o diálogo com moralidade e eticidade entre Kant e Hegel, e no doutorado nós trabalhamos com o autor contemporâneo Axel Honneth, que é o que eu digo, um neo-hegeliano, mas ele também tem algumas suas posições críticas, né, em relação à natureza argumentativa do Hegel, né? Pois, então assim, pessoal, seriam basicamente essas considerações, tá? Assim, não teria muito o que falar, o que acrescentar. Eu só queria saber de vocês se vocês, o que vocês acharam, o que pode ser compreendido de Hegel ou não, ou quais são as leituras que vocês têm dele, se vocês estão conseguindo acompanhar na disciplina em algum momento, se está ajudando o grupo. Aí eu queria ouvir de vocês, se vocês puderem falar, por favor, tanto Júlia ou Wendel, ou quem estiver por aqui, né, prestigiando esse nosso bate-papo de hoje, né? Não se sintam envergonhados, não. Podem falar, se expressar livremente, sem nenhum problema, por favor. Tá escutando? Agora sim, pode falar, Wendel. Assim, você fez a referência, né, ao fato de o Hegel dialogar com alguns autores, né? E aí se percebe o fato de, na filosofia de Hegel, como uma filosofia sistemática, né? Assim, ele coloca um fundo de polêmica contra a cultura filosófica da época, né? E também até a nossa contemporaneidade também, se a gente comparar, que não é nenhum subjetivismo, nenhum um tipo de intuicionismo romântico, né, que ele faz. Na verdade, é um sistema que filosofa acerca da natureza da coisa mesma, né? A coisa mesma Isso. que se desenvolve, como foi na tradição ontem, hoje, e que vai ser sempre como se desdobrando a partir de momentos, né? Então, essa coisa mesma faz com que ele busque esse tipo de saber imediato. Eu vejo esse contexto aqui, e esse saber imediato só é efetivado mesmo na realidade. Aí você falou, né, que ele filosofa do viés se dirigindo ao conteúdo e não à forma, né? A realidade mesmo, ao que é imanente. E aí eu penso assim,
em vez de dizer que o Hegel se dirige à essência, ele se dirige ao que é essencial, né? No sentido ao que é mais importante de ser investigado, questionado. E ao termo dialética também, eu costumo acrescentar que é dialético e dialógico também, né? Por causa desse viés de dialogar com a tradição. É isso, só para adicionar alguma coisa. Muito bem, Wendel, muito Muito bem, bem. bacana por essas suas considerações, eu acho válidas, e não apenas isso, é que realmente aos poucos, tanto você quanto a própria colega Júlia e aos outros que participam, seja semanalmente ou quinzenalmente das reuniões com o Fábio e os seus convidados, né, no grupo de estudo, a preocupação do autor alemão é de fato por um lado, ele queria seguir por um caminho de mostrar que ele reúne as condições de apresentar a história da filosofia, não digo de cabo a rabo, mas de mostrar a história da filosofia nas suas nuances, desde os pré-socráticos para a época dele. Né? Em um texto conhecido dele, das preleções de história da filosofia que ele escrevia, né, para os seus alunos, ele ousava dizer que a filosofia acabava nele. Mas por que ele chegou a afirmar isso? Porque ele diz que as condições em que ele esteve no século XIX, de tudo aquilo que ele aprendeu da época dele, ele agora pode não apenas compartilhar com o mundo, mas que ele reúne essas condições desse chamado espírito livre, espírito de criticidade. Então Hegel ele tem essa clareza, né, de que parece que o universo está querendo conspirar a favor para ele. Por isso que ele dá tanta ênfase, né, na filosofia da história, a astúcia da razão, né? Como forma de eleger que alguns podem ter esse espírito livre, não todo mundo, é claro, mas, assim, a gente, quando a gente foi colocar essa separação de conteúdo e forma, se bem que aqui existe até um contrassenso de debate entre os hegelianos, que se de fato o Hegel é muito mais valorizando, é muito mais formal do que conteudística, eu penso que Hegel ele valoriza mais a formação, né? Em alemão, Bilden, né? A ideia de que o homem ele se constrói a partir das mediações com o mundo, por isso esse ser aí imediato. Ele é imediato porque ele precisa de uma determinidade e essa determinidade ela tem que se expor. Eu não digo obrigatoriamente, porque nada em Hegel é determinado. Nada em Hegel ele é imposto por simplesmente. Não. É a coisa que se desvela, que acontece. E esse acontecer faz com que haja essa processualidade. Essa é a intenção. Essa seria o carro-chefe, vamos dizer assim, do próprio movimento da filosofia hegeliana. Então, eu vejo por esse lado essa tentativa do autor de assim, ele não é idealista, assim, pura e simplesmente, como alguns livros ainda querem colocá-lo, né? Taxá-lo de um idealista absoluto, que ele valoriza a categoria absoluto, do ponto de vista do conceito, pura especulação da mente, da razão, aí recorreria à metafísica tal. Em certo sentido, pode até funcionar essas colocações limitadoras dele, né? Mas é inegável que ele teve contribuições muito além, né, de suas críticas e que ele gerou muitas gerações, sabe? E aí o caso Endo traz aqui um chat, deixa eu ver aqui. Certo, Wendel, certo. Eu vou aqui anotar, tá, o seu contato, beleza? Estou vendo aqui que você está repassando. O que eu tiver de material, eu vou tentar ver se eu tenho alguma versão da Ciência da Lógica ou de outros textos do autor alemão, e eu te passo sim. Eu te passo. Foi bom até você ter comentado que aí a gente, depois de parar aqui a gravação ao vivo, eu vou anotar aqui o contato, tá bem? Para que a gente possa não só conversar futuramente para futuros trabalhos ou coisa assim, e coisas do tipo, mas principalmente de passar materiais que são pertinentes à filosofia hegeliana. Inclusive, tem meu artigo que eu publiquei na Argumentos em 2011, tem um artigo que eu publiquei na Kinesis, né, sobre Hegel, a própria a revista da PUC do Rio Grande do Sul, né, a Kinesis,
né? Aqui existem um trabalho super legal sobre a filosofia hegeliana também, que eu posso depois te passar. Não se preocupe que eu vou anotar o teu contato, tá bom, Ender? Não se preocupe, tá bem? Ok? Beleza. Obrigado aí. Pode contar sempre com a gente se for necessário. Daquilo que tiver o tempo disponível, eu quero também compartilhar essa experiência, né? Temos também o nosso canal nas redes sociais, para quem quiser nos seguir, Aldo Filósofo no Instagram, José Aldo no Facebook, tá? Assim como o Marcos Fábio, eu estou em Goiânia nesse exato momento. O Marcos Fábio está agora num GT, né, de filosofia lá da Ampof, né? Evento esse que vai durar até sexta-feira, que é sempre um encontro dos pesquisadores, né, nos mais diversos assuntos no campo da filosofia do país. Então, assim, Júlia, tenha certeza que Marcos Fábio sempre pensa com carinho em convidar os colegas e convidá-los a partir das leituras que cada um de nós temos do pensamento hegeliano. Então, pode ter certeza que em outras oportunidades, em outros contextos, sendo de eventos ou não, independente disso, a gente vai ter a nossa tentativa de trazer com mais qualidade e com mais profundidade as discussões a respeito desse filósofo importante da história da filosofia, no caso Hegel. Opa, João, você está aqui também. Obrigado, João, pelas palavras, tá? Pelo incentivo. Muito obrigado mesmo, tá? Como eu disse no início, eu sou professor do Instituto Federal do Setor Pernambucano. Eu conheço já o Marcos Fábio já há outros carnavais, né? Ele já é antigo parceiro nosso, já esteve na minha banca de tese de doutorado, né, da UFC em 2017, e também já tivemos em algumas bancas de monografias e coisas assim. Então, já conheço o colega Marcos Fábio, como também o Renato Almeida, o Glaudeni, o Ricardo Giorgi, o próprio José Edmar, e basicamente maior parte da equipe, né, de professores da UVA, já tenho um contato com eles já há algum tempo. Então, sintam-se todos abraçados e reforço mais uma vez o agradecimento aí pelo convite do Marcos Fábio e da presença aqui de todos vocês aqui, tá, gente? Muito obrigado mesmo, tá? Então, fiquem à disposição aí para o encerramento, vou parar aqui o ao vivo, e que eu vou pegar aqui no privado o contato do Wendel. Vou anotar aqui. Pronto. Tá bom? Muito obrigada, professor. E a gente também agradece a todos que ficaram aqui, né, até este momento. E na próxima terça-feira vai ter mais um encontro com outra pessoa diferente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Wendel. É isso aí. Obrigado também a todos que acompanharam aqui. É isso aí, Wendel. Esse aí, minha cara Júlia e aos demais. Forte abraço a todos. E não esqueça, na semana que vem, mais uma apresentação de mais um convidado aqui nesse grupo tão importante para a UVA, no grupo de estudos de Hegel, tá? Sintam-se todos convidados para a semana que vem, nesse mesmo horário, 2h pouco, 2h30 da tarde em diante, temos os encontros do grupo, tá bem? É isso. Obrigado. Obrigado, professor. Tchau.